Fala rapaziada, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Já faz umas 3 semanas que eu não solto um vídeo aqui no canal, um vídeo longo. E tô gravando aqui na cozinha dessa vez. Eu fiz a minha refeição pós-treino mais ou menos 1 hora atrás. Voltei pra academia, graças a Deus. E eu vou fazer minha ceia, que é o final, a última refeição do dia. E daqui a pouco, falta mais ou menos 1 hora por aí. E cara, eu quero passar aqui para agradecer aos 100 inscritos, né? 105 inscritos agora. Eu não agradeci no último vídeo e eu tava realmente pensando, cara, esses últimos vídeos estão sendo meio sem roteiro, porque a gente vai parando para pensar mais na vida, ao invés de parar para tentar fazer alguma coisa mais ensaiada, a gente simplesmente reflete na vida. E eu tava refletindo um pouco sobre aprender com a dor, aprender com os erros. Existem no mínimo 2 tipos de pessoas: as pessoas que aprendem com a dor, com os erros, e as pessoas que se afundam ainda mais na culpa por causa de erros passados, por causa de dores passadas. As pessoas acabam se afundando ainda mais porque cometeram um erro para si mesmos, para outras pessoas, e isso acabou fazendo com que elas se tornem culpadas. E realmente, quando a gente é culpado, realmente dói, a gente sente o peso. Só que existe uma diferença entre a pessoa que se supera, entre a pessoa que se torna uma pessoa de sucesso e a pessoa que não se torna uma pessoa de sucesso, que se torna um fracassado, que com o passar do tempo só vai se afundando mais e mais. E se não trabalhar isso, vai ficar paralisado, vai ficar estagnado na vida. Esse é o ponto principal. Aprender com os erros, aprender com as dores, aprender com cada passo que foi em falso, com cada passo que fez você tropeçar. Quando a gente aprende com os próprios erros, quando a gente aprende com as nossas próprias falhas e a gente decide seguir em frente, mesmo com tudo aquilo de ruim dentro de nós, ou, por exemplo, a procrastinação, ou a negligência, mentiras, quando a gente promete alguma coisa e acaba não cumprindo, quando a gente faz que vai fazer, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa e não faz essa coisa, quando a gente mente para alguém, isso é realmente um peso para nossa vida. Mas a gente pode carregar esse peso. Pode ou não pode? Com certeza pode. Muitas pessoas têm histórias lindas de superação de vida. Por que a sua história não pode ser diferente? Por que a minha história não pode ser diferente? Eu errei, eu tive falhas, eu caí, eu tive lá no fundo do poço. Pelo menos atual. O fundo do poço atual foi esse. Mas eu me superei. E eu tô reconstruindo tudo que eu já destruí. Aos poucos, tá devagar. Mas eu tô me tornando uma pessoa melhor. Isso porque eu tô aprendendo com os meus erros. Eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi a como aprender com os erros. Engraçado, né? Foi o pontapé inicial isso. Isso me ajudou a aprender que as minhas atitudes geram consequências, sejam consequências boas ou ruins. Se as minhas atitudes forem boas, as consequências também vão ser. É como a lei da colheita. Se o nosso plantio for bom, a nossa colheita também vai ser boa. Mas se o nosso plantio for ruim, a nossa colheita também vai ser ruim. E como diz na Bíblia também, eu não me lembro aonde, cara. Eu não me lembro exatamente dos versículos, meu Deus, mas acho que Jesus falava assim. Jesus ou era outra pessoa, falava para prestar atenção nos frutos, para você analisar bem os frutos, que você vai poder dizer que árvore é essa. Se for, por exemplo, se você vê uma manga que está ali pendurada, você vai associar que é um pé de manga, né, uma mangueira. Se você vê um pé de goiaba, se você vê uma goiaba, você vai associar que aquilo é um pé de goiaba. Então, da mesma forma é isso. Quando você vê que as consequências que vieram para sua vida depois de atitudes suas foram boas,
Você vai associar que fez uma coisa boa, você vai associar que tá indo bem. Mas quando você percebe que a tua vida ficou mais pesada, que a tua vida precisou vir aqui, opa, vamos descansar um pouco, vamos parar, vamos prestar atenção mais aqui, porque agora o peso veio, significa que você fez alguma coisa de errado no passado. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que fez esse erro que acabou deixando a nossa vida pesada, a vida de outras pessoas pesada, a gente aprende a não errar mais, a evitar mais o erro, a evitar mais a consequência que gerou, ou a evitar mais a causa que gerou essa consequência ruim. E a gente vai tentar buscar com mais vontade a ser uma pessoa melhor. Eu fui uma pessoa ruim. Eu negligenciei meus objetivos. Eu falhei com pessoas que acreditaram no meu potencial. Mas eu ainda consegui me reconstruir. E eu tô me reconstruindo até hoje. E eu pretendo não falhar. Eu sei que eu vou falhar porque eu sou um ser humano. Eu sou humilde para falar isso. Todos nós devemos aprender a ser humildes para admitir os próprios erros e para entender que a gente ainda não está isento e nunca vai estar isento de errar de novo. A gente só vai estar isento de errar de novo quando a gente for para o céu, quando a gente já estiver salvo, quando a gente já estiver com Jesus. Lá não vai ter dor nem ranger de dentes, lá não vai ter tristeza, morte, lá só vai ter alegria. Então, a gente tem que sempre aprender com os nossos erros. Porque a gente é ser humano, a gente vai falhar. Mas o que torna um ser humano melhor é a capacidade de aprender com a própria falha, com o próprio erro. E a capacidade também de buscar evitar esse erro. É isso que eu tinha pra falar. Foi um vídeo bem curto até, 7 minutos. E eu espero voltar a refletir mais sobre a vida para poder trazer mais conteúdo para esse canal aqui, cara. Eu fiz uma promessa para mim mesmo e eu parei por um tempo de correr atrás dessa promessa, mas ela ainda tá de pé. Essa promessa ainda tá de pé, de fazer esse canal crescer. E eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu não sei quantas visualizações vai dar, eu não sei qual é o engajamento disso, mas sinceramente também pouco me importa, porque a promessa que eu fiz pra mim... Peraí que tá passando um caminhão ali fora. A promessa que eu fiz pra mim mesmo foi de ajudar as pessoas por meio das redes sociais, porque conforme eu ia aprendendo as coisas, eu ia tentando passar conselhos por aqui, eu ia tentando passar uma ajuda ou alguma palavra amiga. Eu tô tentando ajudar para que quem estiver vendo isso talvez não erre como eu errei. Eu sei que existem pessoas que erram mais e pessoas que erram menos. Mas erro é erro. E a gente tem que aprender com o nosso erro. Então essa é a mensagem principal do vídeo. Aprendam com seus erros e se superem a cada dia, tá beleza? Grande abraço. Eu não vou pedir para vocês curtirem o vídeo. Eu não vou pedir para vocês se inscreverem. Vocês precisam fazer isso por vontade própria. Mas, por favor, manda para um amigo que precisa aprender com o erro. Se você acha que esse conteúdo desse vídeo foi beneficente, foi benéfico, manda para um amigo teu que precisa aprender com os erros, beleza? Para um amigo teu que tá ali se culpando direto por ter errado, que já tem consciência que errou, mas que ainda não tem força para mudar, manda isso para ele. Porque a gente precisa mesmo. E muitas vezes, continuando já o vídeo, né, eu disse que eu já ia terminar, mas olha só, tá fluindo, os pensamentos estão fluindo. Quando a gente não tem força para aprender com os próprios erros, o esquema é pedir para Deus, orar, se aproximar mais dele. Mas não é só aquele negócio raso, não é só o básico, a gente tem que se aprofundar. A gente tem que se aprofundar. Todos os dias se aproximar de Deus. Todos os dias pedir para Deus força. Todos os dias agradar a Ele. E todos os dias pedir para que Ele revele a vontade dEle para nós. Ou pelo menos haja conforme o querer dEle e não conforme o nosso.
e para que faça de uma forma que realmente nos mude completamente. Então, é isso. Se você não tem forças para mudar, se aproxime de Deus. Porque Ele é o único que pode fazer você mudar de verdade. Ele é o único que pode fazer você sair da água para o vinho. Porque quando a gente aprende, entre aspas, que a gente errou e que a gente precisa mudar, a gente até tenta mudar. A gente até aparenta conseguir nos primeiros momentos. Mas nem tudo nessa vida é pela nossa própria força. Existem coisas que só Deus consegue fazer. Deus fez isso na minha vida e eu espero que Deus também faça na sua vida. Então, fique com Deus, forte abraço e tamo junto. Valeu!